Hoje, hoje, dia 8 de março de 2024, no Dia Internacional da Mulher, abrimos os nossos trabalhos com a prece habitual do Trevo Sagrado. Ó Eterno e Supremo Criador de todas as coisas existentes no Reino Universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica CBDista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais, a diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias, protetores e trabalhadores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim, também no plano material, estão abertos os nossos trabalhos. Tudo bem, então a fala é sua agora. Vai nos falar aí sobre o Dia Internacional da Mulher. Vamos ouvir com atenção, todos nós, não apenas as mulheres. A palavra é sua, Márcia.
Tá dando para me ouvir bem? Estão Tá. me Se ouvindo puder bem? falar um pouquinho mais alto, melhor. Vamos lá. Deixa eu ver. Pode ser que meu microfone esteja baixo. Está um pouquinho baixo seu áudio. Pronto. É o E agora? microfone procuro botar um pouco mais próximo da boca. Tá melhor assim? Melhorou. Boa noite a todos, todas e todos. Muita paz, harmonia e equilíbrio pulsando dentro de cada um. Eu optei por, nesta noite, não trazer imagens, porque eu quero, na verdade, despertar as imagens dentro de cada um de vocês. Nós somos todos almas velhas, né? Em processo de evolução, já habitamos vários corpos e vivemos vários momentos da história. Então, eu quero acordar essas lembranças dentro de vocês, porque acordando-as, nós podemos trazer para este momento presente e isso pode determinar novos comportamentos. Bom, eu recebi com muita alegria o convite para estar nessa noite com vocês, em homenagem ao 8 de março, falar sobre a importância dessa data, né? E de pronto eu disse assim, Trifão, eu gostaria de fazer um recorte. Foi o meu sentimento ali naquele momento de fazer um recorte sobre mulher e espiritualidade. Não por conta de uma tendência por estar dentro de um templo, né, de trabalho espiritual, espiritualista, mas para que a gente se coloque também nessa história, na construção dessa história da mulher na espiritualidade, e que eu acho fundamental. A gente precisa fazer alguns resgates, porque muito dos comportamentos que temos hoje, muito arraigados na sociedade, está relacionado justamente com uma verdade que ainda que foi construída, né, que não é uma verdade de fato, mas ela foi construída como verdade de que a mulher seria um ser sem alma. A mulher foi negada a possibilidade, as potências de espiritualidade. Então, o 8 de março, quando a gente fala no 8 de março, a gente diz, hoje eu vou dar rosas, chocolate, vou levar para jantar, vou fazer um mimo. Ainda fica muito na superfície do tratamento com as mulheres, né? Não descemos às questões mais fundamentais. É óbvio que, à base de muitas lutas, nós conseguimos trazer, né, as pautas mais profundas para as discussões, mas a gente ainda vê no senso comum ainda esse tipo de tratamento. E aí a gente precisa ressignificar isso também. Nós gostamos de flores todos os dias. Nós gostamos de ser bem tratadas, de ser ouvidas todos os dias. Nós gostamos de ser respeitadas todos os dias. Então, o 8 de março, para mim, já ressignificado na minha existência, ele traz para mim a lembrança das minhas ancestrais, de todo um processo de luta desde a Gênese, desde que o mundo se tornou o que a gente conhece, né? Desde que o mundo começou a ser habitado. Então, os seres vieram para um propósito de evolução, e a gente trabalha muito isso nos cursos do Trevo, nas palestras, a gente traz muito isso. E tão importante quanto saber essa história é você se permitir acordar essa história dentro de você, porque cada um aqui foi protagonista da construção dessa história. E nós ainda estamos protagonizando. E precisamos ainda ressignificar muita coisa, porque ainda incorremos no grave erro de reproduzir. Já avançamos muito. E o 8 de março nos traz esses acordes das lutas das muitas mulheres que tombaram, que morreram, para defender direitos. Não só o direito ao voto, não só o direito trabalhista,
mas o direito de existir, o direito essencial de existir. A mulher para a humanidade sempre foi um mistério. E por conta de ser um mistério que as pessoas, principalmente os homens, não conseguiam entender, né, a partir não só da sua questão reprodutiva, mas da sua existência mesmo. Porque a existência da mulher, ela sempre traz uma suavidade. E essa suavidade, muitas vezes, foi sempre, né, a maior parte das vezes, foi sempre distorcida como um lugar de submissão. E assim a mulher foi colocada em toda a memória oral, né, construída principalmente pelos dogmas religiosos e das diversas religiões, né, não abarcando todas, porque nós temos religiões que são matriarcais, e aí a África ela nos traz muito isso. O interior da Europa nos traz também as irmandades, né, das bruxas, das wicas, né, entre outras irmandades, mas se conformou na história da humanidade um lugar de subalternidade, a partir de interpretações da sua estrutura física. E aí, tomando a palestra, um pouquinho da palestra de senhor Ernesto na quarta-feira, a diferença que há entre homens e mulheres são diferenças não para nos apartar, mas são diferenças de complementaridade. Então, nossas diferenças são biológicas, de estrutura, mas não de potência e capacidade. Em potência e capacidade, nós somos todos iguais. Né? Mas a história negou e continua negando esse lugar à mulher, dessa potência. E subjuga justamente por conta da sua estrutura física, por aquilo que vê. Né? Então, sempre se exaltou a questão da beleza e foram construindo padrões de belezas, né, tentando encaixar todas as mulheres, padrões de comportamento para que essas mulheres fossem encaixadas. Então, a mulher é um ser frágil, vulnerável, influenciável. Então, ela precisa ser controlada, ela precisa ser calada, ela precisa estar no recôndito do lar, nos conventos, ela não precisa estar na rua ou precisa, ao menos, se pronunciar em qualquer público, para qualquer público. E assim a gente foi ouvindo essa história. Né? Então, a Gênese, a Bíblia, e me reportando a questão, a teoria, né, da Bíblia, que a Bíblia relata, não esquecendo que a Bíblia foi um livro escrito por homens, porque nos primórdios só aos homens era dada a condição, né, de exercício das letras, do letramento, às mulheres, por sua condição e pela interpretação, né, era só relegada à condição de reprodutora. Né, reprodutora, cuidadora, submissa, no mesmo espaço, no mesmo lugar de animais e serviçais. Né? E a estas mulheres não era dada vamos dizer assim, o direito, né, da fala. Então, as mulheres falavam sim, aconselhavam sim, mas eram coisas sempre muito escondidas. Então, a Bíblia, ela, na sua teoria, ela sataniza, demoniza a mulher, coloca que a mulher trouxe o mal para a perfeição da criação. E hoje a gente vê o quanto há nisso, né, de subalternidade, de necessidade de apagar um ser perfeito, um ser divino, onde habita a centelha divina. Né? E aqui, todos nessa sala, nós já passamos por esse invólucro, homens, mulheres, em todas as nossas encarnações, por conta da lei de necessidade, a lei do progresso, para que todos experimentemos essas posições e que a gente entenda que todas as posições elas têm um propósito.
E o propósito é sempre de complementariedade nesse trabalho que é de evolução, primeiro da sua alma, né? E mais adiante de todos aqueles que te cercam, aqueles com quem você se comprometeu de pronto, e com toda a humanidade, com todo o planeta. E a Bíblia, quando ela começa, né, esse processo de demonização da mulher através da pessoa de Eva, toda a escrita do Velho Testamento vai reforçar. Mas você vai ver também as histórias das mulheres que fizeram a diferença. Muitas morreram por isso. Mas enquanto estiveram vivas, enquanto foram relatadas, essas mulheres falaram, sim, falaram dos seus sentimentos, das suas percepções e também das suas conexões com a espiritualidade. Porque na história do cristianismo, o cristianismo reforça muito isso. A gente vai fazendo um passeio pela estrutura, né, da história, da montagem do cristianismo, o que Constantino fez, com todos os escritos que ele reuniu para então formar o primeiro livro de referência, e tudo o que foi descartado. Você vai ver em toda a trajetória um reforço ao papel de subalternidade da mulher. Ou seja, as mulheres, elas não tinham protagonismo espiritual. Hoje a gente, com as comunicações que chegam para nós em todos os templos espiritualistas, e não é diferente no nosso querido livro sagrado, nós percebemos que essa história ela precisa ser conhecida, ressignificada e reprocessada nessa história que a gente está construindo neste momento e na que virá depois de nós, através dos nossos descendentes. Então, nós temos uma responsabilidade, né, do processo de contagem dessa história, de uma outra história, de um outro mundo possível, de uma outra ordem, onde homens e mulheres são vistos como iguais, cada um com suas particularidades. Nós olhamos a natureza e observamos a biodiversidade convivendo. Nós olhamos a fauna, a flora, nós observamos os processos dos animais, como se relacionam, como se dá o processo de alimentação, tudo dentro de um equilíbrio. O ser humano é o único ser que provocou desequilíbrio em todo o processo, né? E nós estamos pagando por isso, né? E a lei de causa e efeito, ela é imperiosa, tão imperiosa quanto a lei de necessidade. Então, o conhecimento das leis nos traz um diferencial para olhar para essa história passada. Eu estava fazendo um estudo e eu parei numa publicação de uma revista espírita de 1688. E nessa revista tem uma reflexão de Kardec sobre... É uma pergunta, né? A mulher tem alma? E aí ele vai justamente levantar, o artigo vai levantar toda essa história, como ela foi construída, né? Dentro de uma base de predomínio, né? Ou melhor, de um domínio de uma condição, né? Por outra, e aí do homem dominando sempre, né? E trazendo para a sua atuação na Terra, dentro do seu processo evolutivo, o exercício da dominação não só junto às mulheres, e a negação não só junto às mulheres, mas também junto a todas as outras tribos diferentes, todos os diferentes, à sua nação, à sua tribo, ao seu locus. E aí a gente começa as histórias de disputas, as disputas materiais, as disputas de território, as disputas dos donos de Deus, né? Então, donos das divindades, os donos do Criador. E aí, na recontagem dessa história na Bíblia, o cristianismo vai reforçar essa relação entre as instâncias de poder
né? Claro, assumidas pelos homens, em sua grande maioria, e a sustentação dos dogmas religiosos. E aí algumas figuras de mulheres serão ressaltadas, a exemplo de Esther no Velho Testamento, mas dentro de uma perspectiva ainda, né? A gente lê o livro de Esther, mas nós temos um olhar. Mas o livro de Esther ele foi concebido dentro de uma perspectiva ainda de dominação. Uma mulher muito à frente, uma mulher que teve um relativo exercício de poder, uma influência, mas que ainda vivia a subjugação. E nessa história, na Bíblia, né, eu quero marcar bem, porque esse é um livro ainda de referência para vários grupos religiosos, né? Nós vamos chegar a Jesus Cristo, ao nascimento, ao advento do nascimento de Jesus Cristo, e aí vamos ter o papel de Maria, uma mulher simples, exaltado, ressaltado, como a Virgem que concebeu. Porque o mistério, sempre o mistério, quem é esse ser capaz de gerar no corpo? Isso sempre foi um mistério para a humanidade. Por que a mulher foi dado esse dom, esse poder? Então, esse ser precisa ser dominado. Esse dom precisa ser dominado. Então, a função reprodutiva da mulher, né, que é algo nato da maioria das mulheres, não vou colocar para todas, né? Nós temos a história de Ana, que teve a grande dificuldade de engravidar, mas essa função reprodutiva foi sempre utilizada também como uma marca de poder, né, de domínio. Então, quanto maior o número de filhos, mais rico, mais imponente, mais, vamos dizer assim, esta família era porosa. Né? E também a responsabilidade do sexo desses filhos sempre foi dada à mulher. Hoje a gente sabe, a ciência nos diz claramente, né, que a determinação vem do gameta masculino. Você veja, né, mas milenarmente nós sempre fomos cobradas, né, pelo filho homem, o varão, aquele que vai perpetuar a família. E isso ainda, por incrível que pareça, isso ainda é muito forte. Inclusive entre nós mulheres. O desejo de dar um filho homem aos homens é ainda muito forte. Porque isso está muito enraizado, ainda está no nosso DNA. Nosso DNA foi impregnado, né, desse processo de dominação, assim como a negação da nossa potência espiritual. A mulher sempre como frágil, sempre como adorno, né? Sempre como aquela força que estaria atrás do homem que se apresenta forte. Então, atrás de um homem forte, tem sempre uma mulher. Então, o 8 de março, ele traz justamente esse alerta. Precisamos ressignificar, precisamos mergulhar nessa história e ressignificar e contar outras histórias para os nossos filhos, nossos descendentes e para aqueles que nos ouvem hoje. Quando eu pedi para falar dessa mulher e a espiritualidade, eu queria não só acordar os marcos de luta, né, de todas as mulheres que nós conhecemos, tanto as mulheres que se fizeram ouvir e morreram por isso no Velho Testamento, relatadas, as mulheres como Maria, que foi colocado, Maria, se você lê todos os livros, Maria é a força da igreja, porque ela sustenta a igreja que devocionam Jesus Cristo crucificado. Então, a devoção pelo Cristo crucificado é muito maior, muito mais forte do que por aquele que nasceu entre nós. Né? Emmanuel teve que descondensar para nascer entre nós, nascer de uma mulher simples, e nascer em uma seara simples, para trazer uma mensagem de simplicidade, de amor, de igualdade. E a Maria, ela é exaltada.
como a Virgem que concebeu. Então, o poder dos poderes, a mulher que, além do dom da procriação, a mulher que foi pura, escolhida pelo Criador para gerar, né, o seu filho, para que ele habitasse entre nós. E aí, nesse momento, Maria é desumanizada. Não tem mais a mulher. A mulher que sentiu o contato com a espiritualidade mais forte. Nós temos sim, nós mulheres, e ressaltar Maria como exemplo daquela que teve o contato, um dos contatos mais fortes com a espiritualidade. As outras que vieram antes dela também sempre tiveram esse contato. Mas por não entender, ou por ser alertada a não dizer, né? Ou por ser já desde os primórdios tratadas como loucas, histéricas, desvairadas, pessoas que precisavam ser contidas porque elas fugiam, falavam coisas que não eram cabíveis no mundo dominado, né, pelo masculinismo, pelo homem. Então, toda essa espiritualidade sempre foi criminalizada. E Maria naquele momento, ela é exaltada. Mas a gente também tem um exemplo na caminhada de Emmanuel entre nós, da Maria Madalena, que até hoje o pessoal trata, né, em algumas religiões dogmáticas, Maria Madalena como aquela mulher que se prostituiu. Existe uma dificuldade de separar a parábola da prostituta, da mulher que seria apedrejada, né, que Jesus ali perdoe, que ela faz parte das mulheres que vão acompanhar Jesus, de Maria Madalena, a viúva. Né? Então, existe uma... E é sempre esse o perigo. A pessoa que toma uma decisão, como Maria Madalena, que tomou uma decisão de seguir Jesus Cristo, né? De seguir, de servir a causa de Jesus Cristo com amor. Ela foi tratada neste lugar que é um lugar de subalternidade, porque a prostituição é simplesmente vamos dizer assim, o patamar mais vil, né? É a redução do corpo, é a coisificação do corpo da mulher. Então, as mulheres impuras, elas são relegadas à prostituição. E Maria Madalena, nós sabemos hoje, né, mais que antes, até porque tem os manuscritos, né, segundo o Evangelho segundo Maria Madalena, e que isso não é uma falácia, isso é uma realidade, só que nós não temos esse acesso, porque o cristianismo ainda é dominador, né, no mundo, mas nós sabemos, nós temos os vestígios, e a espiritualidade, em suas diversas comunicações, ela vem trabalhando isso também, vem ressignificando o papel dessas figuras que o cristianismo vem trazendo, vem manipulando para conformar uma relação de controle material, de controle de poder, de controle de um sobre o outro. E aí vem as novas teorias que diz da relação muito próxima de Maria Madalena. Tão próxima, e mais uma vez, de uma abertura espiritual, porque ela se entregou por amor. Quem se entrega por amor à espiritualidade vai acessar. Nós, cada um de nós aqui, temos este depoimento. E Maria Madalena, ela se entregou por amor à causa de Jesus Cristo, e ela seguiu, e ela deu a vida por isso. Né? Ela falou de Jesus Cristo, ela foi mensageira de Jesus Cristo. E por isso ela foi rechaçada, foi silenciada. Mas, quando Jesus Cristo saiu do sepulcro, né, que ele ascendeu, até mesmo a Bíblia registra que a primeira mulher que o viu
foi Maria Madalena. Mais uma vez, a potência espiritual da mulher, negada pelo mesmo livro, é ressaltada. E é com isso, é com essa verdade que a gente precisa se conectar. Eu fiz o papel de Maria Madalena. Eu comecei na igreja, nós fundamos um grupo na igreja. Eu sou de base católica, né? E mais interessante que desde pequena tinha um livro guardado numa gaveta na minha casa que era a Imortalidade da Alma. E eu sempre queria ler aquele livro, mas sempre que pegava aquele livro, meu pai dizia que não era leitura para mim. Eu só fui ler mais na vida adulta. E eu sempre fiquei intrigada, né, com as histórias que minha mãe contava da infância dela, da minha avó fazendo uma mesa com os 12 filhos e com um copo de água. Quer dizer, o exercício espiritual na mesa da minha família, né, materna. E minha mãe falando daqueles livros que meu pai não me deixava ler, porque ele achava que eu não deveria ler, não era leitura para mim, não era leitura saudável para mim. Mas ele já estava ali me chamando. E a minha saída de casa foi justamente para a Igreja Católica. E na Igreja Católica eu fui estudar a Bíblia, fui para uma escola bíblica, para justificar a minha saída, inclusive foi meu signo de liberdade. E eu ficava muito intrigada e comecei a questionar muito. Né? E foi muito interessante porque eu tive essa oportunidade de fazer o mergulho e entender aquele livro que é fascinante, né? Mas que é também. Eu sempre me perguntei por que as mulheres são contadas nesse lugar. Por que Eva? Por que a maçã? Né? Então eu sempre fiquei intrigada. E aí essas intrigas me foram crescendo, porque eu cheguei numa estrutura, né? A igreja, o padre e tal. Mas eu ousei a continuar com os porquês. Por quê? E isso começou a ampliar, principalmente na escola bíblica. E aí nós criamos um grupo dos porquês e fomos fazer outros estudos. E aí eu pude ler aquele livro que não me era permitido na igreja, escondido, porque na igreja ninguém ia me impedir. Podia até questionar, mas ninguém ia me impedir. E assim eu comecei a minha literatura sobre a espiritualidade, né, as manifestações espirituais, o contato com Kardec, por incrível que pareça. Kardec ficava debaixo do meu travesseiro, era uma leitura escondida também. E aos poucos eu fui entendendo. E participei de um grupo muito ativo na igreja e nós fundamos a equipe da peça sobre paixão, morte e ressurreição de Cristo. Só que nós ressignificamos alguns papéis. E eu comecei a fazer Verônica. Olha que signo espiritual, fortíssimo, potente. A Verônica, ela registra o corpo de Jesus Cristo no lenço. Mais espiritualista do que isso. Depois eu passei muitos anos por Verônica, depois fiz as Mulheres Chorosas, mas eu não sentia as Mulheres Chorosas, não era o meu lugar. E passei muitos outros anos fazendo Maria Madalena. E ali eu me encontrei. E de Maria Madalena por diante, eu procurei ressignificar as mulheres bíblicas, entendê-las como potências espirituais. Comecei a ter esse olhar das potências espirituais que foram essas mulheres. A mensagem que elas deixaram subliminares, implícitas, que estão hoje, inclusive, na Bíblia. E eu parti para o aprofundamento dos estudos espirituais. E aí encontro a obra inicial, né, de Kardec, que me traz essa reflexão. E aí eu fui procurando, nesses dias, eu queria falar da mulher, fazer esse passeio na história, acordar essas lembranças com os meus pares no trevo, que foram vividas por todos nós. Essa história precisa ser ressignificada. Como disse como disse o senhor Ernesto, que também é o nosso doutor, não por acaso eu chamo, nossas diferenças biológicas,
né, que são complementares, elas não podem nos apartar enquanto seres unos, seres onde habitam a divindade suprema, onde a centelha divina fortalece, nos afogueia, nos faz nos encontrarmos pelas estradas da vida, homens, mulheres, para que a gente construa essas histórias conscientemente, para que a gente ajude a despertar as consciências que não são só desse planeta. E aí o estudo que vai para além do espiritismo, né, ele me traz essa possibilidade. E aí quando eu olho para todos esses escritos, inclusive os escritos espíritas, minha mente ela redimensiona desse papel, desse lugar. Nós respeitamos, nós mulheres, pelo entendimento, as mulheres que estão aqui, nós respeitamos as sociedades secretas, e a exemplo delas nós temos aqui, né, a ordem secreta, né, maçônica do Grande Círculo Branco, que também, né, houve uma distorção quanto à participação das mulheres nessas ordens, né? E o fato, né, por conta da lei de necessidade, o fato dessas ordens, as ordens dos templários, né, e todas as ordens secretas que o Sr. Ernesto pode explicar com mais propriedade, além dos outros irmãos de graus avançados podem explicar com mais propriedade. Nem mesmo, hoje eu tenho uma nova visão, porque o que eu aprendi no senso comum eram sociedades secretas, satânicas, de dominação e muita coisa que hoje, a meu ver, e aí acordou essa minha proximidade com a maçonaria, que foi sempre uma curiosidade. Quanto mais me falavam, principalmente os homens da minha família paterna, falavam que eu não deveria ler nada a respeito, nem entrar em contato, porque eram coisas que não eram ligadas às divindades e ao satanismo. E nesses lugares as mulheres eram só sangria. Eu cheguei a ouvir isso. Então, eu não consegui aceitar aquilo como realidade, e eu sempre me senti parte disso, de alguma forma. E aí hoje eu me sinto tão acolhida quando eu ouço Laje, o Sr. Ernesto falar: vocês já foram maçons, vocês já fizeram parte das sociedades secretas. Existe uma necessidade dentro da obediência das leis que se continue. Mas isso não quer dizer que nós, mulheres, não participamos. E nós participamos, não é, Sr. Ernesto? Nós participamos muito, muito, tanto quanto. Né? E não aquela que dá o suporte da comida ou mantém a roupa do maçom lavada. Não, não é disso que eu estou falando. É de um alicerce imaterial. E não é um alicerce de bengala, muleta, não. É de uma potência. Nós nos nutrimos. Nós nutrimos vocês, homens, para o exercício dessa necessidade que vocês têm e que é preciosa e que tem a sua razão de ser. E hoje a gente vê a maçonaria, né, uma maçonaria mais próxima, que a maçonaria também está evoluindo. A maçonaria hoje está se colocando mais. E quando eu conheci essa ordem dos essênios e fui estudar, eu encontrei o meu lugar. Então eu não me sinto alijada do grande círculo branco, mas eu sei qual é a minha contribuição, principalmente a minha contribuição espiritual. Porque os essênios traz justamente, pelo menos de tudo que eu não tem um princípio de apartamento, mais de apartar, né? Mas um princípio de complementariedade, de reconhecimento de potências, de soma. Né? Talvez nem todos os maçons compreendam isso, né? Mas eles estão no caminho. Né? Se a gente já acessou isso, cabe a nós mulheres que estamos dentro dele,
do trevo sagrado, com muita paciência, muita didática, fazê-lo sentir essa verdade. Que às vezes, em todos os grupos de estudo, nós vemos muito as pessoas muito preocupadas em galgar, né, em passar os níveis. E tem uma coisa que a gente fala muito nos cursos, né, Juju? Tanto no primeiro módulo quanto no segundo, que é a importância de sentir as verdades que lhe foram ocultadas e que você hoje acessa, seja na ordem, seja no trevo. E dentre essas verdades que nós temos acessado, e aí a espiritualidade nos dá um banho, né? Nos trazendo todas as mulheres que foram protagonistas, né? Desde Madame Kardec, até antes dela, mas Madame Kardec, o grupo de mulheres que ela fundou, que se escondia, que professava de forma escondida, a nossa querida Joana d'Arc, que tinha as visões e que ela serviu a uma conquista material, mas depois dessa conquista feita, eles voltaram a aquela mulher louca, desvarada, que tinha as visões e que foi satanizada e que morreu queimada. Todas as mulheres que acessaram conhecimento na Idade Média, e não é diferente no nosso século XXI, todas as mulheres que acessam ou acessaram e manifestaram o conhecimento foram rechaçadas, perseguidas, execradas, nominadas como bruxas no sentido pejorativo e queimadas, mortas, assassinadas. E é uma coisa que continua acontecendo. Nós, mulheres, continuamos sendo subjugadas, assediadas moralmente, sexualmente. Nós não somos respeitadas enquanto seres tão divinos quanto os homens, tão potentes quanto os homens. Nós educamos esses homens debaixo do temor que a sociedade nos força, né? Então, a menina tem que estar toda, né, vestida. O menino pode fazer xixi na rua porque ele é o dono do mundo. A menina tem que se proteger porque se ela for violentada, vai ser culpa dela. A menina não tem que falar, ela tem que ouvir. Se ela fala, ela pode ser silenciada com um tapa, com uma subjugação qualquer. São vários tipos de subjugamento. Né? E sempre, sempre sendo nos negado o direito de falar, de sentir, de dizer que nós somos também protagonistas dessa história. Que mulher também tem a potência espiritual instalada. As mulheres têm uma conexão e Deus, na sua infinita sabedoria, ele traz isso como um espelho do próprio Criador. Quando ele diz que essa mulher ela tem o dom da criação, mas em conjunto com esse homem, ele está dando a mensagem mais linda de amor, de doação, de complementariedade e não de subjugação. Mas sabe o que eu vejo, que eu vi em todos os postulados que eu li nesses dias, é que aquilo que não sou eu, que eu não conheço, eu discrimino, eu nego, eu subjugo. Eu preciso dominar, eu preciso trazer para mim, eu preciso engaiolar. E a gente continua ainda nessa realidade. Então, nós temos vários nomes de mulheres que vieram, né, construindo, que tombaram, que foram perseguidas para reconstruir, ressignificar essa história onde homens e mulheres são iguais. São diferentes em particulares biológicas, mas são iguais em potência. Ambos têm a glândula pineal. Ambos têm os centros de força. Muitas mulheres
que têm dons espirituais, preferem negar. Até mesmo dentro do trevo, durante alguns anos, eu ouvi algumas pessoas que vinham me procurar depois, eu fiquei muito tempo no módulo 2, dizia assim, eu sinto isso, eu vejo, eu ouço, mas eu quero saber como é que eu faço para isso cessar. Porque o medo ancestral, o medo é pavoroso, pavor de ser discriminada, de ser usada, tão forte, que aquele dom, que aquela potência precisa ser calada, precisa ser amordaçada por medo. E falar de mulher e homem como protagonistas nesse processo evolutivo, não só desse planeta, mas dos planetas e dos multiversos, a gente precisa falar mais vezes, a gente precisa aprofundar esse estudo, trazer esse protagonismo, para que possamos construir um outro mundo possível, outros mundos possíveis e uma nova história a partir dos nossos lares, diferente, possível, destituída desse vetor de dominação, de desrespeito. Tudo o que nós queremos é trabalhar juntos com vocês, homens, na construção desse novo fazer, desse novo mundo possível, desses novos mundos possíveis, de viver o que a Emmanuel nos ensinou, junto, trabalhando junto. Tudo que a gente gosta é trabalhar junto, mas não como um adorno, como um livro na estante, mas como um ser tão capaz como qualquer um, qualquer homem. Nós somos capazes. E nós só não somos treinadas. E nós ainda temos, né, vamos dizer assim, os limites que foram colocados no processo histórico. E foram limites muito rígidos. Está dizendo aqui que o áudio está falhando. Talvez seja a conexão. Os limites colocados, impostos pela história, foram limites muito rígidos. E para romper com eles, nós precisamos da ajuda dos homens também. Os homens que tenham esse olhar, um olhar consciente de que não são só homens, estão no invólucro hoje de homens, mas que já foram mulheres também. E assim como nós. Por isso que eu entendo perfeitamente a questão maçônica, porque eu já fui homem. E eu sei da necessidade, existe uma necessidade evolutiva para essa sociedade secreta. E todas que são congêneres. E eu entendo isso. E o que eu quero dos meus pares é este mesmo entendimento. Eu como um ser capaz. E concluindo, o que não tem conclusão. O que nós queremos, não só no 8 de março, mas em todos os dias da nossa vida, lá, extensiva a todos os ambientes onde nós estamos interagindo, é respeito. Eu gosto de flores, eu gosto de chocolate, amo abraços, mas para mim, o melhor e maior presente é respeito. É me olhar nos olhos como igual. É não me pedir para calar, mas dizer que me ouve, que me compreende, ou que se não me compreende, quer me compreender, quer me ouvir mais. Porque quando nós estamos no trevo, isso eu aprendi e hoje passo adiante, nós aqui no trevo, nós não queremos que vocês reproduzam o que está descrito nos nossos módulos ou nos nossos livros, no Carrasco de Tiro, no Verdades que não, ou na doutrina kardecista. Nós não queremos que vocês reproduzam, nós queremos saber o que vocês estão sentindo. Porque a potência de conhecimento está ali, está aqui, dentro de cada um de nós. Então, nós mulheres precisamos deixar sim fluir a nossa espiritualidade, não podemos ter medo. Hoje nessa sala eu vejo pessoas que um dia falou comigo com medo. Tem outras que já estão no trabalho, já estão se permitindo, mas que um dia também falou comigo com medo. E o que vão pensar de mim? Então, o medo do que vai pensar quando eu me manifestar. E se eu me manifestar na rua, como é que eu faço, Márcia, para segurar, para não deixar acontecer? Sim, impedir o fluxo das águas é algo que a gente pode sempre
tenta fazer, mas não vai conseguir para sempre. A água, ela vai tentar, até encontrar um curso e sair. Ela vai contornar, mas ela vai ter que desaguar, porque ela não vai secar, né? Como as represas, vai transbordar. Então é melhor conscientemente trabalhar agora. Se reconhecer como um ser espiritual, dotado de possibilidades, dotado de dons, dotado de potência. Não se subjugar. Todos nós somos dotados de potência espiritual. Nós, mulheres, não somos diferentes. Eu quero agradecer essa oportunidade. Eu tinha muita vontade. Eu não queria trabalhar o audiovisual hoje. Hoje eu queria falar como eu falo nas salas dos cursos. Falar sem papel, falar do meu sentimento, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa falar e se ouvir e se entender em todas as verdades, principalmente essas verdades ocultas que moram dentro de nós. Gratidão, muita gratidão. Gratidão também, Márcia. Vamos encerrar essa parte do trabalho, logo depois a gente abre a palavra para as perguntas, para aquilo que for necessário esclarecer do trabalho de Márcia. Acho difícil, porque ela foi bem clara, né? Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, dizer-lhe: nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Encheste o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja, e assim, em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da Loja Esotérica Cebedista do Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e a nossos guias protetores a assistência que nos concederam. Até a próxima semana, próxima quarta-feira, se assim Deus o permitir. E agora, então,